Então, vamos lá. É um texto um pouquinho longo, né? Um pouquinho comprido. Então, vamos ler e prestar atenção, tá bom? Ó, território tradicional, territórios tradicionais. As relações específicas que esses grupos estabelecem com as terras tradicionalmente ocupadas e seus recursos naturais fazem com que esses lugares sejam mais do que terras ou simples bens econômicos. Eles assumem a qualificação de território. O território implica dimensões simbólicas. Eles não estão preocupados com o tanto de terra que eles têm. Isso é importante? É. Mas qual que é a importância dessa terra para eles, desse território? É a história que eles construíram ali, tá? Então, ó, para os quilombolas, assim como para outras comunidades tradicionais, a terra que ocupa está repleta de significados. A ancestralidade e os lugares de memória dão um outro sentido ao lugar que ocupa. Eles conhecerem a história do que foi dos seus avós, dos seus antepassados, tá? É isso que é muito importante para eles e é isso que delimita os territórios de cada população. No território estão impressos os acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a memória do grupo. Nele estão enterrados os ancestrais e encontram-se os sítios sagrados. Ele determina o modo de vida e a visão de homem e de mundo. O território é também aprendido e vivenciado a partir dos sistemas de conhecimento locais, ou seja, não há povo ou comunidade tradicional que não conheça profundamente o seu território. Então, quem faz parte da comunidade conhece a história do território que eles ocupam, conhecem como usar aquele território, conhecem a importância do território. Com frequência, os territórios de povos e comunidades tradicionais ultrapassam divisões políticos-administrativas, municípios e estados. Um território tradicional pode, assim, encontrar-se na confluência de 2, 3 ou mais municípios, estados ou mesmo países. Portanto, nesse contexto, é preciso considerar e respeitar a distribuição demográfica tradicional desses povos, quaisquer que sejam as unidades geopolíticas definidas pelo Estado. Observe no mapa abaixo que a demarcação das terras indígenas não segue o limite imposto pelas fronteiras. Ó, então aqui nós temos um mapa e tudo onde está esse verdinho aqui são terras indígenas. O que ele está querendo dizer? Que a terra indígena, por exemplo, ela não fica aqui, ó, só no Pará, só ocupou o território do Pará. Não, ó, ela passou aqui a mesma comunidade, tá vendo que continua, ó? Começa no Pará e continua no Mato Grosso. Aqui começa no Pará e vai para o Amazonas, tá? Então, elas não estão em um só estado, não precisa dessa limitação para eles, tá bom? Para a determinação dos territórios pertencentes às comunidades tradicionais, deve-se levar em consideração o histórico social de ocupação do espaço. Então, depois vocês dão uma olhadinha aqui nesse mapa, que são as principais terras indígenas, onde elas ficam, e aqui também tem o nome delas, tá bom? Depois, lá na página 213, a gente vai falar um pouquinho sobre as populações tradicionais e as leis brasileiras. Do ponto de vista histórico, cabe ressaltar que esses povos e comunidades são marcados pela exclusão não somente por fatores étnicos, raciais, mas, sobretudo, pela impossibilidade de acessar as terras por eles tradicionalmente ocupadas, em grande medida usurpadas por grileiros, fazendeiros, empresas, interesses de desenvolvimento ou até pelo próprio Estado. Então, nesses territórios, muitas vezes tem invasão. Os fazendeiros acham que é deles, as empresas acham que é deles, tá? E cada um querendo tomar o território de uma comunidade que é tradicional, de uma comunidade que vive nesse território.
Embora amparados por lei, o acesso à demarcação da posse das terras pelas comunidades tradicionais é um processo lento, pois envolve interesses de diferentes grupos sociais, as comunidades, os latifundiários, os agropecuários, o próprio Estado, entre outros. A presença de jagunços, advogados, grandes fazendeiros e até agentes do Estado para defender interesse das classes mais abastadas ilustram a desigualdade na correlação de forças entre invasores, povos e comunidades tradicionais. A Constituição Federal, por meio do artigo 215, determina que o Estado proteja as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. No artigo 216, a Constituição Federal determina que deve ser promovido e protegido pelo poder público o patrimônio cultural brasileiro, considerando tanto os bens de natureza material quanto imaterial, o jeito de se expressar, ser e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Os direitos territoriais são reconhecidos como fundamentais, bem como os direitos de livre acesso aos recursos naturais de que se utilizam tradicionalmente para sua reprodução social, cultural, econômica, ancestral e religiosa. Então, depois de ler esses dois textos, vocês vão responder as questões abaixo, tá? Primeira, qual a diferença entre território e terra? Qual que é a diferença, gente? Por que, no caso das comunidades tradicionais, as fronteiras não são respeitadas? E, por último, o segundo texto, qual o motivo para a demora na demarcação das terras das comunidades tradicionais, tá? Então, façam também essa atividade. Essa atividade, nós estamos encerrando a apostila, então ela será a nossa última atividade avaliativa desse bimestre, dessa apostila, tá? Então, vocês irão colocar aqui em cima, tá? Que é uma atividade avaliativa. Pode escrever a avaliação, tá? O nome de vocês e a data, nas duas páginas, tá, gente? Vocês vão fazer isso que eu acabei de fazer aqui e nessa outra página também, tá? Façam e mandem para eu corrigir e para contar com uma notinha bimestral de vocês. Uma boa aula para todos.